E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos para mais um vídeo, tá? Hoje vai ser um bate-papo rápido, um bate-papo curto, né? Nós vamos falar especificamente aqui sobre o RV Tools, ferramenta gratuita, leve, que pode nos ajudar, né, na gerência do nosso ambiente VMware. A gente pode estar usando ali o RV Tools, por exemplo, para fazer algumas atividades de manutenção do nosso ambiente, né? Atividades de otimização, por exemplo, né? Não estou falando de configuração de hardware, não estou falando de, por exemplo, fazer o update do VMware, ou reinstalar o VMware, nada desse tipo, tá? Eu estou falando de manutenção mesmo para otimizar, por exemplo, eliminar máquinas virtuais perdidas, né? Discos órfãos, por exemplo, né? Identificar máquinas virtuais que não têm VMware Tools instalado, tá? Máquinas que têm excesso de snapshot, né? E outras coisinhas. E até mesmo exportar, né? A gente pode pegar essa ferramenta, né, o RV Tools, e usar para exportar informações do nosso ambiente, né? Exportar para arquivos CSV, por exemplo, importar no Excel e criar um relatóriozinho ali para fazer um inventário do nosso ambiente VMware, né, por exemplo. Beleza? Mas vocês vão ver aqui com quanto essa ferramenta é agradável, né? Ou seja, o quanto ela pode nos ajudar. Beleza? Como eu falei, gratuito. Provavelmente devem ter outros vídeos na internet falando sobre a ferramenta, né? Assim como eu sei que tem artigos, alguns em inglês, por exemplo, falando sobre o RV Tools, mas eu resolvi fazer um vídeo para explicar melhor, explicar mais, assim, né, de uma forma mais clara sobre essa ferramenta aqui no canal. Tranquilo? Vamos lá. Deixa eu vir aqui. Pronto. Aqui é o meu ambiente VMware, né? Eu já tenho o RV Tools instalado nesse meu computador, tá? Aqui meu ambiente VMware, aquele mesmo ambiente das aulas, né, das videoaulas sobre vSAN que eu coloquei aqui no canal, né? Quem ainda não assistiu, assista, tem aí as videoaulas sobre hiperconvergência, né, e vSAN, VMware. E aqui é já o nosso ambiente todo pronto, né, que foi justamente a última aula quando eu já, digamos, sacramentei ali as configurações do ambiente, né? Vou fazer só mais uma aulinha mostrando sobre o Lifecycle Manager, onde vocês vão poder. Eu fiz uma aula sobre o Lifecycle Manager, mas vou fazer outra mais específica falando sobre atualizações de patches, por exemplo, a atualização do VMware Tools, das máquinas virtuais usando essa ferramenta. Beleza? Mas, lembrando, entrem aqui no canal, procurem nas playlists de vídeos de VMware, que vocês vão ver todo esse conteúdo. Instalação do vCenter, né, deploy do SXI, criação do cluster, configuração do próprio vSAN, suíte distribuída, entre outras configurações, beleza? Mas vamos lá. Aqui está o meu ambiente, eu tenho 3 máquinas virtuais, 4 na verdade, né? Uma que é o V165, o V107, que é o que está rodando no momento, um do Server 2016. E aí vamos supor que eu tenha um ambiente bem maior, aí com mais de 100 máquinas virtuais, por exemplo, vários hosts, e eu preciso, por exemplo, dar uma olhada nesse ambiente com mais profundidade, né? Como eu falei, para fazer, digamos, uma otimização, beleza? O RV Tools, de cara, se você botar aqui, por exemplo, RV Tools, né? RV Tools, só assim, de cara você já vai cair na página dele, né? Da ferramenta, como eu falei, é gratuito. Você vem aqui, download, né? Baixa a ferramenta, tá? Vai botar aqui o seu nome, vai botar aqui o sobrenome, a empresa, o e-mail, registrar aqui, né? Marcar aqui e registrar, beleza? Ele vai baixar a ferramenta, inclusive está até aqui já, ó, certo? Você baixa, é pequenininho, 6.8, né? 6,8 megas. Depois de baixar, tá? Aqui algumas informações sobre a ferramenta, versões, né? As últimas versões que foram lançadas, que vocês podem estar olhando depois, beleza? Mas depois de baixar, você instala e aí ela vai ficar aqui ó, na tua área de trabalho, né? Certo? Você entra na ferramenta e aí você vai colocar aqui o IP do seu vCenter ou o endereço FQDN, né? Pode ser tanto do vCenter como de host, certo? Para o ambiente VMware que só tem hosts, ou seja, não tem um vCenter para gerenciar, você vai colocar aqui o IP do host, o root e a senha, né? No meu caso, estou usando o vCenter, então eu vou ver todo o meu ambiente, todos os meus hosts, todas as máquinas virtuais que são gerenciadas por esse vCenter, tá? Aí eu vou colocar aqui, né, opa, peraí, vamos lá, administrator, arroba vmwarelab.net e a senha.
vai fazer aqui um levantamento rápido do meu ambiente, ele já trouxe. Pronto. Pessoal, como é que eu posso usar essa ferramenta, né? Assim, no que é que ela vai me ajudar? Por exemplo, de cara, quando você vem aqui na coluna, né, VInfo, você vê aqui as informações das máquinas virtuais que tem no seu ambiente, tá? Aquelas 3 máquinas do vSAN, né, que são criadas automaticamente quando você configura o vSAN, né? Aí eu tenho aqui uma máquina CentOS que está desligada, olha aqui o status, tá? Desligada. Aquela máquina do V165 que está desligada. Tenho aqui o V107 que está ligado e o Windows Server 2016, tá? Aqui o DNS Name, aqui no caso essa máquina lá não tem nome, né? Não coloquei nome ainda, mas as outras que tem nome ele mostra aqui, tá? Ó, certo? Nome de DNS, né? Inclusive essa máquina do V107 ela até herdou do VCCA 6.5, porque como eu fiz uma migração, eu não ajustei isso aqui ainda, né? Porque eu fiz a migração do V165 para o 6.7, né? E, inclusive, desculpa, do 6.5 para o 7.0, né? Inclusive tem um vídeo mostrando sobre isso, que foi justamente nas aulas do vSAN, tá? Aí eu não ajustei aqui o nome, tá? Mas é tranquilo, isso aí a gente pode ver depois. Beleza? Então aqui o status da conexão, ó, da placa de rede conectado, Guest State aqui, ó, Run, Not Run, ou seja, o status do Guest, ou seja, da máquina virtual, né, ela está sendo executada, certo? E outras informações, ó, sobre Power On, né, quando ela foi ligada, né, quando ela foi criada, versão aqui, né? E aqui eu tenho, por exemplo, informações de CPU, memória, número de placas de rede, né, as NICs, número de discos, tá? O que mais? Você vem aqui puxando aqui a barrinha, ó, número de discos, o tamanho desses discos, tá? Latência, enfim, é um negócio bem completão, tá? Muita informação bacana aí para vocês, né, olharem, né, as informações de suas máquinas virtuais, certo? Beleza. Veja aqui que é muita coisa. E vocês podem exportar isso aqui para CSV, né, como eu falei. Você vem aqui, ó, você pode exportar tudo isso aqui, todas essas abas, as informações dessas abas aqui, ó, dessas guias, certo? Eu dou uma guia específica. Você vem aqui em File, ó, exportar tudo para CSV, tudo para Excel, tá? Se você clicar aqui em Export, aí você, ó, salva, né, em formato CGLS, no caso em formato de Excel, somente essa guia aqui, ó, VInfo, tá vendo? Estão vendo aqui, ó, VInfo, certo? Então eu vou exportar só isso aqui. Ah, eu não quero exportar tudo, né? Eu quero exportar só essa guia. Ah, eu quero exportar só as informações sobre conectividade, só sobre as placas de rede das máquinas virtuais. Vem aqui, File, Export, ó, V, aqui olha, RV Tools, né? Tab V Network. Então eu vou exportar só as informações aqui sobre a rede, né? Sobre as interfaces de rede das máquinas virtuais, tá? Em qual suíte ela está, por exemplo, está num suíte distribuído 1, qual é o nome do port group, né, a qual ela pertence, o tipo de adaptador, que é VMXNet 3, né, que é a mais performática, tá? E assim vai. Ah, eu quero informações só sobre os hosts, né? Ó, só sobre os hosts, né? Aqui eu tenho aqui o host 1, 2 e 3, está no data center aqui, data center 1, vSAN, status está green, ou seja, está tranquilo, está verde, não está em modo de manutenção, não está em modo de quarentena. Isso é informações dos hosts, tá? Modelo de CPU, modelo de CPU, né? Quantas CPUs tem, quantos cores, memória das máquinas, das máquinas VMware, né? Dos hosts VMware, tá? E assim mais informações. E aí eu posso exportar um por um. E, como eu disse, eu posso exportar tudo para Excel ou tudo para CSV. Eu costumo exportar em CSV e aí eu importo lá no Excel, ajeito as colunas, tudo bonitinho, tá? E aí eu faço meu trabalho ali de manutenção para identificar, por exemplo, máquinas virtuais com snapshot, máquinas virtuais com como é que se diz? Máquinas virtuais com que está sem o VMware tudo instalado, né? Entre outras coisas, tá? Que eu posso estar usando ali para estar ajustando no meu ambiente. Se eu vier aqui, ó, por exemplo, VInfo, deixa eu ver aqui qual é a outra informação que eu queria mostrar para você. Aqui, VTools, tá? VMware Tools, né? Então aqui, ó. Beleza? Veja que essa máquina aqui, a CentOS, ela não tem VMware Tools instalado, tá? Então, isso aqui, por exemplo, eu tenho que
Pô, beleza, eu identifiquei que eu tenho uma máquina aqui sem VMware tá? Eu tenho uma máquina aqui que está sem VMware rodando, mas é porque ela está desligada. Mas se ela tivesse ligada e tivesse com status de, né, tools not running, ou seja, poderia significar que o VMware estava com problema. E eu poderia, no caso, fazer o quê? Ou reiniciar a máquina virtual para ver se de repente voltava o serviço, ou até restartar o serviço na máquina lá dentro do Guest mesmo. Vai lá, por exemplo, em Windows e Service, procura o VMware e restarta, né? Se não for isso, for de repente o VMware Tools corrompido, então eu faria a reinstalação do VMware Tools, reiniciava a máquina virtual e veria e checava, né, se essa informação aqui passaria a estar tools ok, né, ou seja, executando, tá? Executando o VMware Tools. O VMware Tools, como vocês sabem, ele é importante porque as máquinas virtuais elas só vão alcançar o máximo de sua performance, né, aproveitar ali, por exemplo, todos os componentes de hardware do host, se o VMware Tools estiver instalado, tá? Porque ele vai instalar justamente os drivers para que as máquinas virtuais consigam aproveitar a melhor performance da placa de rede. Por exemplo, a interface de rede VMXNet 3, ela só funciona, por exemplo, no Windows Server, ela só vai subir se tiver com o VMware Tools, porque precisa dos drivers, né? Performance de disco, de memória, os melhores recursos de CPU. Então, o VMware Tools ele entrega o que há de melhor do hardware do host para a máquina virtual. E não só isso, o VMware Tools ele é obrigatório quando você tem um ambiente com cluster, e é por ele, por exemplo, o agente do VMware Tools que passa as informações sobre o status de vida das máquinas virtuais, né, para o cluster de HA, tá? Então, por exemplo, o VMware lá, o vCenter, ele fica monitorando as máquinas virtuais para saber, por exemplo, se elas estão vivas, se elas estão ok, através do VMware Tools. Tá? O VMware Tools que passa as informações. Então, eu poderia estar observando aqui, né, ó, as máquinas que não teriam, as máquinas que não estivessem, né, com o VMware Tools instalado, e aí eu ia lá fazer o que? Essa correção, instalar o VMware Tools manualmente em cada máquina ou usando o Lifecycle Manager, que aí a gente pode ver isso em outra aula, né? Tem uma aulazinha de Lifecycle que eu vou fazer mais na frente, beleza? Então, aí as informações do cluster, né? VHBA, olha aqui, ó, de VNIC, vSwitch, não tenho nenhum vSwitch, né? Ou seja, switch virtual padrão. Eu não tenho porque eu coloquei todos, eu deletei todos os vSwitches porque eu migrei toda a minha infraestrutura para switch virtual distribuído, né? O DV-Switch, tá? Beleza? Que é esse carinha aqui. E aí, para a gente meio que finalizar aqui a nossa videoaula de hoje, né? O nosso vídeo técnico, tem esse carinha aqui, ó, vHealth. Health quer dizer o quê? Saúde, né? Então, ele vai nos mostrar aqui algumas situações em que merecem, por exemplo, nossa observação, né? Que merecem nossa atenção, tá? Ó, vem aqui em VHealth, ele está dizendo, ó, que você tem SSH sendo executado nos 3 hosts. Vendo isso é um problema? Não necessariamente, mas você tem que ter, assim, digamos, um certo cuidado com SSH, porque quando você habilita essa porta, né, do SSH, o serviço SSH, você pode, por exemplo, se você não tomar as medidas de segurança, das melhores práticas de segurança indicadas, inclusive pela VMware, você pode estar, de repente, abrindo uma brecha para que alguém da sua rede interna, um atacante ali escondido, por exemplo, acessar os teus hosts via SSH, vai que ele quebra a senha de root e, enfim, entrou no SSH do VMware, ele vai poder fazer ali algumas modificações, né? Poder, por exemplo, restartar máquinas virtuais ou até deletar máquinas virtuais ou fazer algumas configurações mais severas, vamos dizer assim, né? Que venham prejudicar o teu ambiente. Então, assim, não é que seja um problema necessariamente, tanto é que ele fala aqui, message type, né? Ou seja, security, ou seja, só uma questão de você ficar em alerta, beleza, tá com esse SSH habilitado, mas faça algumas medidas de segurança, por exemplo. De repente você cria regra de firewall no próprio, você cria lá nas regras de segurança do próprio host, permitindo que somente algumas máquinas, né, com IPs específicos se loguem, né, no host via SSH, tá certo? Nesses hosts via SSH e entre outras medidas. Mas aí eu queria chamar a atenção para um outro cenário que é muito comum e que faz com que a gente, por exemplo, perca muito espaço de data store.
né? Ou seja, compromete ali o storage do ambiente VMware, né? Os storage ali do ambiente VMware, que é o fato de criar muitos snapshots, não deletar esses snapshots, tá? Inclusive está aqui a guia, né? Tem uma guia aqui de snapshots que ela me mostraria, por exemplo, as máquinas virtuais com snapshots aqui, tá? Então é uma manutenção também, porque snapshot, como eu já expliquei em outras aulas, inclusive, né? Quando você cria um snapshot de uma máquina virtual, o que é que o VMware vai fazer? Ele vai criar um outro VMDK, certo? Que a gente chama de disco delta. Então, por exemplo, você tem um disco de 200 GB numa máquina virtual, seja ele dinâmico, ou seja ele fixo, né? Ou seja, FIN ou FIC. Quando você cria um snapshot, o VMware ele dá um stop na gravação daquele disco VMDK e ele vai fazer o quê? Ele vai criar o outro, um delta, e começa a gravar nesse delta, certo? Ele começa a gravar nesse VMDK. Se você fizer um outro snapshot, ele vai fazer o quê? Ele vai parar a gravação desse delta e vai criar um outro delta, que normalmente ele chama de 00002. É o nome do disco, VMDK, underline 00002, por exemplo, né? .vmdk. Se você criar outro snapshot, ele vai parar esse delta e criar um outro e assim vai. Só que isso vai criando o quê? Vários VMDKs. E isso vai fazendo o quê? Comprometendo o teu data store. Você vai começar a ocupar espaço no teu storage. E se você não tomar muito cuidado com isso, você pode comprometer esse storage. Você pode chegar num ponto lá na frente que você tenha pouco espaço no teu data store e aí, de repente, até topar. E quando topa, as máquinas virtuais elas param, né? Elas deixam de funcionar. Tá? Então elas entram em estado de pausa por falta de espaço. E isso é um problema até um pouco crítico. E aí você vai entrar meio que naquele desespero de fazer com que as máquinas virtuais voltem. E aí você vai ser obrigado a colocar mais discos nas tuas LUNs, né? Nas LUNs lá do storage, ou se for host individual sem storage, vai ter que colocar mais discos para fazer increase de data store, para você poder ter mais espaço e aí começar a trabalhar essas máquinas virtuais. De repente, deletar os snapshots ou fazer backup dessas máquinas virtuais, porque até para isso, deletar os snapshots, você vai precisar de espaço. Então, quando você estoura o data store, você não tem como fazer deletar os snapshots, porque o VMware ele vai precisar consolidar os discos. E para consolidar, ele vai fazer o merge, né? Fazer o merge desses discos, ele vai precisar de espaço para trabalhar isso. Ele não vai conseguir, ele vai falhar. Se você for usar o Vim Backup Replication, né? A ferramenta do Vim para fazer backup da máquina virtual, de repente você diz, eita, pô, o negócio deu pau aqui, o datastore parou, aliás, as máquinas virtuais estão pausadas porque faltou espaço no meu datastore, então eu vou logo fazer backup das máquinas virtuais para me garantir. Você não vai conseguir, porque o Vim vai precisar fazer um snapshot e não vai conseguir fazer o snapshot. Né? Quando o Vim faz o backup, a primeira coisa que ele faz é snapshot da máquina virtual. Ele não vai conseguir porque não tem espaço. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Se você cria snapshot da máquina virtual porque você está com medo de alguma ação, vou fazer a instalação de um software aqui na máquina virtual, mas se de repente der uma tela azul, der um problema, aí como é que eu vou fazer para dar um rollback nisso? Então normalmente você faz o snapshot, se der problema você faz o quê? Reverte o snapshot para que a máquina virtual volte ao estado de saúde anterior, né? Ao estado em que ela estava funcionando. Depois de um tempo, se ao contrário, né, ou seja, se não der problema, o que acontece? Você vai lá e deleta aquele snapshot com o tempo. Passa 2 dias ali, por exemplo, 3 dias, para garantir que a máquina virtual está ok, depois da instalação do software, e vai lá e deleta o snapshot, para que o VMware faça o merge e não fique com mais um disco VMDK, né? E aí você, lógico, não vai comprometer seu espaço. Beleza? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E aí é onde entra aqui o vHealth, porque vai aparecer, aqui estou vendo SSH, mas vai aparecer aqui, pode acontecer de aparecer discos que eles consideram discos zumbi. Discos zumbi são discos que não são gravados, né? que não sofreram escrita, certo? Arquivos MDK que não sofreram escrita, porque são membros de snapshot ou discos que ficaram perdidos no ambiente porque você deletou a máquina virtual, ou seja, tirou ela do inventário, vamos dizer assim, tirou a máquina virtual do inventário, mas não deletou a máquina virtual mesmo e o VMDK ficou guardado lá no datastore. Então ele vai classificar como zumbi, porque ele acha o VMDK, não acha o VMX, né, a máquina virtual correspondente e diz, isso aqui é um disco que está solto lá no teu datastore. E aí você vai fazer o quê? Tentar identificar, tá? Se a máquina virtual ainda existir e for útil, você pode
trazer ela para dentro do inventário novamente. Posso até mostrar aqui agora. Se não, você vai lá e deleta, porque aí você não fica com VMDKs, arquivos, né, de disco das máquinas virtuais perdidos dentro do Datastore, ocupando ali espaço à toa. Tá? Então seria basicamente isso aqui. Ó. Por exemplo, eu tenho essa máquina aqui. Deixa eu ver. Eu tenho aqui, ó, essa máquina aqui, CentOS, certo? Eu vou tirar ela do inventário, eu não vou deletar essa máquina. Eu vou clicar com o botão direito dela aqui, ó, Remove from Inventory. Yes, pronto. Ela não está mais aqui, mas ela está lá no meu Datastore, guardadinha lá, tá lá, perdida. Aí eu venho aqui no RV Tools e faço isso aqui, ó, View Refresh. Olha o que acontece. Já viu, já percebeu, né? Ele já disse aqui, ó, possível, né? Zumbi VM, né? Please check. Ou seja, ele está mostrando aqui, ó, um VMX que está lá parado e um VMDK que está lá parado, certo? Que é o VMX e o VMDK, certo? Aí ele pede para checar dentro do vSAN Data Store, né? Então ele mostra que tá aqui, ó, o nome da pasta da máquina virtual e o arquivo VMDK, pasta virtual e o arquivo VMX. Beleza? Então é assim que eu identifico máquinas virtuais que ficaram perdidas ou máquinas virtuais que têm muitos snapshots criados por ferramentas de backup. Tem isso também, né? Os snapshots muitas vezes não são criados por nós que deixamos lá de bobeira, que esquecemos aquele snapshot. É também pelas ferramentas de backup, que às vezes elas fazem o snapshot. Porque o que a ferramenta de backup faz? Ela faz o snapshot. Isso eu não estou falando só do Vim, e sim de todas as ferramentas. Ela faz o snapshot da máquina virtual, faz a cópia da máquina virtual e no final o que, é que ela faz? Ela deleta o snapshot. Às vezes, por um erro de comunicação entre a ferramenta de backup e o ambiente VMware, o vCenter, ou até com o próprio host, esse processo ele não conclui. O Vim ou a outra ferramenta de backup que você usar, enfim, ela não deleta o snapshot porque teve uma perda de comunicação ali. Então ela deixa o snapshot lá quieto. No próximo ciclo de backup, ela pode tentar deletar esse snapshot, mas às vezes isso não acontece. Então ela cria um outro snapshot, tá? Então ele acaba criando uma cadeia de snapshots. Ele vai tentar deletar esse snapshot. Se ele conseguir deletar esse outro snapshot que ele criar, ótimo, beleza. Se ele não conseguir deletar por qualquer outro motivo, aí ele vai deixar lá sujo. Então você vai ter esses discos aqui, você vai ter discos zumbis, né, que ele chama de possível disco zumbi, ou seja, disco solto, que não tem dono, que não tem máquina virtual, não só por isso, né, justamente porque a máquina, porque o VMDK não tem escrita, como eu falei, né, não tem gravação. Se a máquina virtual não tem gravação, se o disco virtual não tem gravação, ele considera como zumbi porque, ou seja, o arquivo não está sendo manipulado, ele está lá perdido, por exemplo, por um tempo, vamos dizer assim, né? E aí cabe a você checar se a informação procede. Aí você vai lá, simplesmente você vem aqui, ó. Tá dizendo que tem essas máquinas aqui, beleza. Eu tenho esses dois zumbis aqui. Aí eu vou lá no meu Data Store, né? Ele disse aqui, ó, vSAN Data Store. Então vou aqui no meu Data Store, vSAN Data Store, e vejo que lá realmente tem uma pasta CentOS aqui, ó. E eu tenho uma máquina virtual inteira, porque eu tenho o VMX e tenho o VMDK, né, e outros arquivos de configuração. Eu poderia ter só o VMDK aqui, no caso só o disco, e não ter os outros arquivos. Então, provavelmente, foi uma máquina virtual que foi deletada, ou seja, ela não existe mais, mas o arquivo VMDK ficou. Eu não deletei o VMDK. Tá? Aí eu venho aqui nesse cara, ó, tá? E deleto ele, tá? Tiro ele daqui. Certo? Deleto e pronto. E aí eu estou eliminando uma sujeira, eu estou liberando espaço no meu Datastore. Estou ganhando espaço aí no meu Datastore. Beleza? Se não é o caso, ou seja, se a máquina virtual, cara, beleza, essa máquina virtual ainda preciso dela e eu estou vendo o VMX dela aqui. Então venho aqui, clico na máquina virtual e registro ela novamente. Então ele vai voltar para o inventário aqui do meu data center, essa máquina virtual. Registro VM, ó, mantém o mesmo nome, data center 1, vou avançar. Vou colocar aqui no vSAN, vou selecionar aqui um host, ela vai para esse host aqui, ok? Next Finish. E aí a máquina virtual voltou para cá, ó.
CentOS, tá? Tá terminando de registrar, né? Aqui, ó, 95%, ainda tá como inválido. Deixa ele terminar de registrar. Pronto, finalizada, a máquina virtual tá aqui, né? Foi registrada novamente, eu posso startar ela, beleza? E aí, se eu vim aqui, por exemplo, no RV Tools, vocês vão ver que ela não vai mais estar aqui como zumbi, né? Ou seja, não vai estar mais como uma máquina virtual perdida, né? Um VMDK perdido, enfim. Se eu vem aqui em View, ó, Refresh, ela não vai aparecer mais aqui, tá? Beleza? Bom, pessoal, é isso. Ah, exportar o arquivo, tá? Eu quero, por exemplo, exportar aqui as informações de todas essas tabs aqui, todas essas guias, né? File, exportar para SSV, tudo para SSV, por exemplo. Vou colocar aqui dentro do... Vou salvar direto no disco da minha máquina, do meu... Eu estou acessando remotamente esse ambiente, vou acessar direto, colocar direto no disco do meu notebook, tá? Então, aqui, ó. Ok. Deixa ele exportar tudo, vai pegar todas as guias aqui, ó. Show. Exportou? Eu vou abrir aqui no Excel, quer ver, ó? Aqui eu tô com o meu Excel aberto. Eu vou aqui, ó, em obter dados, né? De arquivo, tá? Texto CSV, né? Aí, ó, clica aqui. Tá aqui dentro da minha pasta temp, né? Todos as guias do RVTools exportadas, ó. Aí tá lá informações de switch, portas, de port groups, né? Cluster, vCPU, data store, né? Aquela vinfo, né? A informação da máquina virtual, as informações das máquinas virtuais e as outras aqui, né? Os outros arquivos CSV que foram exportados, beleza? Deixa eu pegar esse vinfo aqui, por exemplo. Vou importar. Beleza? Vou carregar direto aqui para ver como é que fica. Ok. Deixa eu ver aqui. File name. Bom, trouxe nada, né? Tipo de arquivo e tal. Então, deixa eu importar novamente aqui. Deixa eu pegar outro arquivo, né? Dados de texto CSV. Deixa eu ver aqui. Foi essa aqui que eu importei, não foi? Não, ver info. Deixa eu ver. Aqui não trouxe nada. Deixa eu pegar aqui. Acho que essa aqui. Deixa eu ver se eu importei a correta. Ah, agora sim. Carregar. Tá aqui. E aí você faz a sua manutenção, né? Você pode usar aqui o Excel para localizar todas as suas máquinas virtuais, fazer sua manutenção, é, ou simplesmente gerar um relatório, né, do teu ambiente, né? E aí trabalhar em cima desse relatório as ações que você precisa, tá? E aí tá todas as colunas aqui, ó, das informações das máquinas virtuais, tá? Beleza? Aí, qual datastore está, né? Qual placa de rede, informações de IP, tá? Das máquinas virtuais, belezinha? Total da capacidade de disco das máquinas virtuais, né? O que mais que a gente pode ver aqui, ó? Em qual datastore está, né? O caminho, tá? O datastore das máquinas virtuais estão hospedadas, snapshot se tiver, tá? IP do host, do data center, né, em que as máquinas virtuais estão. Aqui, ó, sistemas operacionais, né? VMware Tools, informação do VMware Tools das máquinas. Beleza? É isso aí, pessoal. Tranquilo? Bom, é isso. Esse é o RV Tools, tá? Vocês podem estar usando aí, como eu falei, para fazer manutenções das máquinas virtuais. Ó, aqui também, ó, máquinas virtuais VM, Info, VM, CPU, informações específicas, né? VM, memória, tal. Informações de VM, discos. Olha aí, tá vendo? Quantos discos as máquinas virtuais têm, né? Snapshots, tem? Não. VM tem o que? CD? Inclusive, sabe aquela história
aquela configuração do disco, do host, do CD, né? Do CD-ROM do host atrelado à máquina virtual, né? O CD físico do host dali atrelado à máquina virtual. Isso às vezes nos impede de fazer o quê? Quem é que sabe? Migrar, né? Eu quero migrar a máquina virtual de um host para outro e o vMotion não deixa, né? Não consegue migrar porque a máquina está atrelada a um CD-ROM físico do, 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 do host físico, né? Então, se é host físico, é claro que é CD-ROM físico, né? Enfim, ou até mesmo a uma ISO de datastore do disco do próprio host, né? E aí você vai tentar mover a máquina virtual, ela não move. Aí você tem que desatrelar, tá? Se tiver atrelado, você tem que ir lá e, ó, conectado é falso. Se tiver conectado, aí você tem que ir lá na máquina virtual e desconecta para ela poder sair para um outro host. Você conseguir migrar ela para outro host. Inclusive, às vezes a gente não consegue colocar máquinas hosts em modo de manutenção, por quê? Porque na hora que a gente quer colocar um host em modo de manutenção, qual é a ação primária? Quando você coloca um host em modo de manutenção, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar evacuar as máquinas virtuais dele para um outro, as máquinas virtuais que estão com ele, né, para um outro host do cluster, não é isso? Então as máquinas virtuais começam a ser migradas para um outro host do cluster para que aquele host possa entrar em modo de manutenção. De repente, o host ele demora um tempão, tá lá, pausado, modo de manutenção 78, sei lá, 90% e não sai daquilo ali. É porque você pode ter uma ou mais máquinas virtuais com um cenário de estar atrelado fisicamente, né, ao CD, a unidade de disco, né, de CD do host, tá? Ou até a uma ISO lá no Datastore e ela não sai porque ela está atrelada àquilo ali. Então você tem que soltar, tem que desatrelar aquela máquina virtual do host para ela poder sair para um outro host e enfim o servidor lá, o host que você quer colocar em modo de manutenção, ele conseguir entrar em modo de manutenção, tá? Seria basicamente isso aqui, ó. Para ficar mais claro, eu tenho, por exemplo, aqui a máquina virtual. Deixa eu editar aqui. Aí eu faço isso aqui, ó. CD, ó, client device, né? Ó, host device. Aí eu vou e connect. Então a máquina virtual, quando você faz isso aqui, a máquina virtual ela vai, né, ela vai ter o dispositivo de CD do host atrelado a ela. Então ela fica presa àquele host, tá bom? Aí você tem que desconectar, né? Desconectar, de preferência coloca, deixa aqui client device, desconecta, para que ela fique livre para sair para outros hosts, beleza? E assim vai. E o que mais que eu posso ver aqui, ó? Partições, né? Redes, ó, network, né? Partições, partition, né? As partições das máquinas, ó. Essa é a máquina de 2016, tem só o disco C. Se tiver C, D, E, ele vai mostrar aqui também, tá? Então até mesmo o número de partições que a máquina virtual tem no seu disco, né? No seu disco virtual, vai aparecer aqui também no RVTools, beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Tranquilo? O vídeo já está em 33 minutos. O negócio que era para ser rápido, hein? Mas é isso. Eu espero que as informações aqui sejam úteis para vocês, que vocês possam usar essa ferramenta para ajudá-los, né, no seu dia a dia da administração do VMware, fazer sua manutenção, identificar máquinas com snapshot, identificar máquinas virtuais que não têm VMware Tools instalado, máquinas virtuais que estão com discos VMDK perdidos, que de repente lá estão com discos órfãos, né? E você, aliás, são discos que estão dentro do Datastore que não tem máquina virtual atrelada, você vai lá e deleta, ou como eu falei antes também, podem ser discos, inclusive de snapshot, que não estão sendo escritos, não estão sendo gravados, e aí você vai olhar lá, a máquina tem 4 discos, 3 é de snapshot, então eu preciso fazer uma manutenção, deletar esses discos de snapshot, né, para que fique um só, faço o merge dos outros para que fique um só e eu ganhar espaço no meu Datastore. Então a máquina aqui, aliás, desculpa, a ferramenta RVTools vai lhe ajudar a enxergar essas coisas, tá? E aí você fazer a manutenção para otimização ambiente VMware. Tranquilo? Valeu, pessoal, mais uma vez, obrigado por assistir, acompanhar o canal, né, pela paciência de vocês, e até o próximo, né? Só lembrando que esse é o site da minha empresa, né, solutionti.com.br, consultoria de infraestrutura e segurança da informação. Aqui vocês podem ver as soluções, um pouco sobre a empresa, tá? Fazer o contato, e aí o que vocês estiverem precisando de soluções,
tanto da parte de segurança como da parte de infraestrutura. Estou aqui para ajudar, beleza? Valeu, um abraço.